Vamos então dar início à nossa live. É uma live que supõe que haja depois também aqui algumas participações, mas ela ficará disponível para depois quem quiser assistir mais tarde. E o tema que eu trago e que vou trazendo agora para estas lives será sempre neste princípio, no princípio de o ajudar a si a criar a prosperidade na sua vida, aquilo que merece e que assim estrutura, que assim quer para a sua vida. E hoje é o primeiro dia, a primeira fase em que começamos este tema, muito mais restrito no que diz respeito ao tema que vamos tratar. Isto porquê? Porque eu sou a Anabela, sou psicóloga e já tenho vindo a fazer as lives no Instagram, uh, Centro Clínico Psicologia, é o meu Instagram, onde já decorrem lives à quarta-feira desde 2020 e, portanto, elas estão disponíveis também para quem quiser assistir no Instagram. E nessas lives nós fazemos abertas a de qualquer questão que possa surgir dentro do desenvolvimento pessoal. Aqui vamos restringir, de facto, à prosperidade que você quer alcançar na sua vida. E por prosperidade, começamos já por aí, quer dizer, ou pelo menos aquilo que quer dizer neste conceito do meu trabalho, a todos os níveis na sua vida. Não só, não simplesmente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de toda a sua realização, toda a concretização que quer ter, que quer dominar na sua vida. E, portanto, isto pode ser do ponto de vista amoroso, do ponto de vista profissional, do ponto de vista relacional, do ponto de vista financeiro, tudo o que quer alcançar. Agora, nós sabemos que, de facto, a maioria de nós, para alcançar a sua estrutura na sua vida, essa energia vem daquilo que nós fazemos, na nossa realização profissional, do fazer, da ação profissional. Porquê? Porque é a nossa dinâmica que é colocada ali, é a nossa força anímica que é colocada ali e que, de facto, também depende dos outros, mas não há uma interação, ou seja, o resultado é linear, é muito mais intrínseco àquilo que nós estamos a colocar lá do que propriamente ao fator externo da relação que temos com o outro. Não sei se me estou a fazer entender. Enquanto que num relacionamento amoroso, claro que os dois têm que querer dançar para dançar, os dois, ou os quantos forem na relação amorosa que assim se designar, ou daquilo que você quiser para a sua vida, do ponto de vista profissional, é aquilo que você quer dar no seu trabalho, é aquilo que você quer construir para o seu trabalho. E, portanto, parte-se do princípio que nós definimos o que é que nós queremos trabalhar, o que é que nós queremos doar de nós, da nossa energia, da nossa dinâmica que nós queremos construir e depois vamos analisando qual é o feedback que vamos tendo do nosso trabalho. Esse feedback vai nos ajudando a reformular também algumas questões nossas que nós estamos a redefinir em termos da nossa projeção no trabalho, como também aquilo que nós achamos que nós merecemos e, portanto, podemos fazer mais, ou que podemos receber mais, ou que podemos mudar, etc. E, portanto, este é um ponto fundamental quando se quer a prosperidade, é perceber se nós estamos a sentirmos realizados naquilo que nós estamos a ser, que nós estamos a fazer e que nós estamos a ter. Portanto, se há uma realização. Se não há, este tem que ser sempre o nosso ponto. Ou seja, muitas vezes a pessoa acaba por sentir que não está a construir, que não está a conseguir suprir as suas necessidades. Isto é tipo um chavão, uma nuvem que está, não estou a conseguir suprir as minhas necessidades, não estou a conseguir isto, não estou a conseguir aquilo. E foca-se no não consigo, no não estou a conseguir, ou não está a surtir o efeito que eu gostaria. E, portanto, isto é fundamental por várias perspectivas. Uma delas é, então, mas sabe exatamente o que é que está a medir, sabe exatamente o que é que não está a conseguir, sabe exatamente o que está a conseguir. Isto é sobretudo importante porque às vezes às tantas parece que nada está a correr bem, a vida não está a fluir, a pessoa continua naquela vibração do não sou capaz, do não é, não está, em vez de conseguir concretizar exatamente aquilo que está a surgir ou que não está a surgir na vida. E, portanto, isto, para isso, a pessoa precisa de começar logo por um primeiro ponto, que é definir. Definir o quê? O que quer. O que é que você quer para a sua vida? É sempre o ponto mais importante em qualquer trabalho que faça desenvolvimento pessoal. É o que é que quer para a sua vida. Este é o nosso ponto, este é o nosso é aquilo com que nós nos baseamos, é o nosso mapa
que nós nos vamos basear para uma reconstrução na vida. E, portanto, isso é fundamental, você começar logo por aí. O que é que afinal você quer? E, sobretudo, o que é que você quer para as várias áreas da sua vida? O que é que, dentro do seu círculo, né, dentro daquilo que possa fazer como um círculo das áreas da sua vida, que nós chamamos no coaching a roda da vida, nessa roda, colocar lá as várias áreas da sua vida e depois definir claramente o que é que quer para cada uma delas. O que você quer, afinal, construir? E esta roda pode até servir para outro propósito, que é muitas vezes aquilo que nós fazemos no coaching, e que é como é que ela está em cada área, qual é o nível de satisfação em cada área e o que é que quer concretizar em cada área, ou seja, até onde é que quer ir, de 0 a 10, quer ir a quanto, ou de 1 a 10 neste caso, né? Ela pode estar em 0, mas de 1 a 10 quer colocar em quanto, está bem? E tanto a partir daí começa a definir aquilo que vai querendo, e aí vai-lhe dar um nível de medição em que você pode olhar de uma forma mais sem a perturbação das emoções, você consegue olhar de uma forma mais concreta para aquilo que quer, está bem? E para aquilo que está a acontecer naquele momento. E portanto, a partir daí, aqui o importante é sair da zona de que as coisas não estão a fluir. Porquê? Porque quando você está focado naquilo que não está a fluir, você às vezes nem sequer sabe muito bem o que é que não está a fluir, mas quando está focado naquilo que não está a fluir, na verdade, a sua mente como? Recebe essa informação emocional, que é você está emocionalmente focado naquilo, portanto, é aquilo que a sua mente vai absorver e que a sua mente lhe vai devolver. Porque a nossa mente serve-nos o propósito de nos conduzir, de nos ajudar a decidir. Com quê? Com base na nossa realidade, na realidade que nós colocamos lá. A realidade é sempre um todo. Nós nunca temos acesso a esse todo, nós temos acesso a partes desse todo, dependendo do nosso foco. À medida que nós vamos fazendo o desenvolvimento pessoal, este vai alargando a nossa capacidade de visualizar, a nossa capacidade de realizar vai alargando. Mas até lá, aquilo que vai acontecendo é exatamente isso. Nós temos aquela partícula, aquela parte que nós conseguimos ver, que é baseada em quê? Em vivências, naquilo que nós sentimos ou vivemos, ou aquilo que fomos as nossas experiências, as nossas crenças, e portanto toda a nossa realidade, aquilo que nós conseguimos ver, vai ser formatado com base nisso. Portanto, eu vou conseguir olhar aquilo que faz ressonância com aquilo que está dentro do meu mapa mental. Portanto, é aquilo que você vai olhar. E as suas escolhas vão ser consoantes, vão ser congruentes com aquilo que é a sua realidade, que é o seu mapa mental. Cada um tem o seu. Portanto, cada pessoa tem o seu mapa mental, você tem o seu. Portanto, você vai ver a sua realidade com base nisso. E se o seu mapa mental diz que dificilmente vai prosperar, que dificilmente vai conseguir grandes objetivos, que dificilmente vai conseguir ter aquele relacionamento, então é aquilo que o vai conduzir. Você vai tomar escolhas com base nisso. Ok? E portanto significa o quê? Significa que quando você, ainda que você faça ou tenha na sua profissão, que faça muito bem uma definição de objetivos, que saiba muito bem aquilo que quer, que saiba até como fazê-lo na prática, na relação com o cliente, na relação que você vai tendo na sua vida negocial, na sua vida profissional, e você vai fazendo essa visão, essa análise, essa recolha de dados, você vai fazendo isso tudo muito bem, é fundamental aceder aqui às suas crenças limitantes. É fundamental perceber quais são as crenças que você tem acerca de si, acerca do seu trabalho, acerca da sociedade, acerca da sua relação com o outro. É fundamental. Se você não tem em conta isto, o que acontece é que, por mais que você defina aquilo que quer e aquilo que sabe que tem que fazer ou que é importante fazer, tomar como uma ação, porque suprir é um verbo que depreende agir, né? Que depreende a ação. Portanto, quando você vai fazer essa ação, quando você vai fazer isso, mas você não tem essa noção do que é que, na verdade, estão lá como crenças limitantes, você esbarra. Esbarra quê? Nas crenças. Só que elas são inconscientes e, portanto, você o que vai ver é a sua relação com o outro, é aquilo que não está a dar certo, é aquilo que você sente que não é capaz, mas ao mesmo tempo não consegue identificar quais são as crenças que o estão a limitar. Está a fazer sentido para si? Então o que é que acontece?
Significa que para aceder a estas crenças limitantes é preciso perceber quais são as coisas que se têm repetido na sua vida, na sua profissão, por exemplo, não é? Nesta questão negocial. O que é que se está a repetir? O que é que você sente que variavelmente vai acontecendo? Aquele tipo de resposta do cliente, ou aquele tipo de situação, o que é que invariavelmente está a acontecer? Portanto, você pegando nisso, começa a perceber que há aqui um padrão que se repete, há algo que está a repetir-se na sua vida. Ok? E a sua frustração, muitas vezes, aquilo que você não gosta de sentir, é muitas vezes um alerta, é muitas vezes um sinal daquilo que está a acontecer dentro da sua psique, dentro do seu espaço emocional e que você não está a identificar, ok? Então, vamos lá ver isto. Vai começar a identificar o que é que está a acontecer nos seus padrões mentais e começa então a perceber o que é que tem que fazer para agir em relação a isso. Ou seja, se a sua crença é que não consegue, se a sua crença é que é demasiado difícil, se a sua crença é que precisa de esforçar muito para alcançar um determinado resultado, você vai continuar a procurar a dificuldade, em vez de procurar a leveza, em vez de procurar o fluxo, em vez de procurar as suas próprias competências, o que vai procurar são as dificuldades, os desafios, no sentido mais de esforço, ok? Porque é essa a crença que tem lá dentro. Por exemplo, quando nós dizemos eu preciso suprir as minhas necessidades, então partimos do princípio que elas existem. Então, se elas existem e se este é o seu foco, é preciso trabalhar para suprir as necessidades. Então, primeiro, o seu trabalho, em vez de estar ligado a algo de leveza, de beleza, de alegria, está ligado a algo de suprimento, ou seja, sofrimento quase, não é? Está ligado a algo que você tem que fazer para. Portanto, e isto implica esforço e ninguém gosta de estar a sentir esforço. As pessoas gostam do resultado desse esforço, eventualmente, mas não gostam de sentir o esforço, ok? Então o que é que acontece? Acontece, ou aquela sensação de é tudo eu, sou eu sozinha, nunca posso contar com ninguém, etc. Ok? Então o que é que isto significa? Significa cuidado com as palavras que você vai repetindo consigo próprio a todo momento. E, portanto, essas palavras, ou as palavras que muitas vezes você ouviu dos seus pais, dos seus antepassados, determinam a forma como você está a ver a sua realidade, como você está a sentir esse dia, como você acorda de manhã para o seu dia. Está a determinar. E, portanto, você precisa de entender isso, perceber esta lógica desta mente. Que é este o meu trabalho também, é compreender a lógica da mente, está bem? Então, percebendo isso, apercebendo-se de como é que está a gerir isso, você vai logo identificar onde é que estão os seus bloqueios, onde é que estão os seus gatilhos que não o deixam não o permitem estar a fluir, está bem? Estar em fluxo. Então, percebendo isto, você vai perceber também outra coisa, que é então, mas como é que quer estar? Porque o nosso trabalho aqui é de o que é que quer, é daquilo que quer prosperar, é daquilo que quer avançar para a sua vida. E tanto se é daquilo que quer avançar, mais não tem que fazer do que definir o que é que quer. Nós voltamos aqui à roda. Vamos outra vez ao encontro desta roda. O que é que eu quero para esta fase da minha vida? O que é que eu quero atingir? Então, este terá que ser sempre o seu pano de fundo. Porquê? Porque se você sabe o que não quer, mas não coloca lá o tal de suprir, o tal encher também, não é? Se não coloca lá aquilo que quer, fica no vazio. E ficando no vazio, você não sabe como atingir. Então a mente, como fica perdida, ela vai buscar novamente os padrões anteriores. Ela vai buscar aquilo que ela sabe, que ela conhece, que é a sua forma de agir normal. Normalmente. Está bem? Então, definindo, mais uma vez, criando este foco, e aqui é fundamental a sua energia aí, não é? Acorda de manhã, foca nisso, foca mais um dia, bora lá, mais um dia do meu sucesso, mais um dia de alegria, mais um dia de conquistas, mais um dia em que eu posso prosperar. É sempre esta a intenção, está bem? Sempre focado nesta intenção. Olhar-se, ver-se, em sentir, e a sensação aqui é fundamental, porque nós somos um ser mental, emocional e físico, e isto tem que estar interligado, não estando em congruência, há desequilíbrio. Se há desequilíbrio, então não consegue manter esta definição por muito tempo, ok? Então vai construir esta sensação, porque é pela vibração, é pela sensação que você atrai aquilo que você quer, é pela sensação que tem.
É assim que você comunica consigo mesmo e com os outros, pelas sensações, pelo aquilo que está a emanar ou aquilo que está a sentir que vem dos outros ou das situações. Então é aqui que está, porque a questão não está no contexto, não está naquilo que está a acontecer, está na forma como você sente aquilo que está a acontecer. São coisas diferentes, está bem? Você pode estar em contextos totalmente diferentes e estar centrado em si, não sair de si, não depender daquilo. Estou a fazer entender? O natural é que o contexto nos contamina e nós contaminamos ou interagimos com o contexto, naturalmente. Mas é possível você treinar a sua mente de maneira a estar consigo sem se deixar interferir pelo contexto ou sem deixar até perturbar o próprio contexto. Ok? Então, fazendo isto, você vai começar a alinhar-se com aquilo que quer e a alinhar-se com a vibração, com o sentimento certo para atingir aquilo que quer. Porque para você atingir determinadas situações, você tem que já estar naquele nível vibracional. Você não consegue atingir uma coisa, sei lá, um contrato que você queira atingir, não consegue atingir isto se a sua sensação, se a sua vibração está no medo, ou está na raiva, ou está na angústia, ou está na perda. Estou a fazer entender. Não dá para estar, ou não está na frustração. Portanto, se você está nesse nível vibracional, é isso que vai continuar a conquistar. Ok? Então vamos elevar-nos, vamos nos colocar ao nível da sensação que nós sabemos que podemos atingir com aquela sensação, com aquilo que nós queremos atingir e nós queremos estar naquela sensação, ok? E aí começamos a trabalhar a ação, a fazer para que isso se concretize. Agora, outra coisa que é importante ter em atenção é quanto mais você vai caminhando para aí, eventualmente você vai tendo desafios. E às vezes a sensação é, se calhar, eu estou a ter este desafio porque isto não é para mim. Sei que sabe se é para si ou não, mas há que sentir dentro de si, primeiro tomar essa decisão, se é aquilo que quer. Por isso é que esta primeira fase da roda, não é? O do círculo, é importante você ter essa consciência. Se aquilo é realmente aquilo que quer para si, ok? Então, se você sabe que é aquilo, quando vêm estes desafios, aquilo não corre bem, o negócio não correu bem, aquela situação não está a fluir, então vá dentro de si, fique consigo para perceber o que há em si que de facto poderia estar ali medo ou estar ali alguma resistência. Ou pode não estar nada disso. Podem ser simplesmente desafios, porque se o seu desejo é elevado, eventualmente o seu desafio também é elevado. E é só isto, é como se fossem testes para perceber se você realmente quer aquilo. Porque você, a sua mente não estava habituada àquilo e, portanto, quando vai e tem este desafio, pode fragilizar. E cuidado, é aqui que você pode ficar na frustração. Por exemplo, muitas das vezes a pessoa quer a estabilidade, atingir a tal estabilidade. E como eu digo, não é atingir a estabilidade, é atingir o equilíbrio. São coisas diferentes. Porque estabilidade pode implicar a estagnação, pode implicar o medo de agir, pode implicar o medo de fazer algo diferente. Ok? O equilíbrio não, o equilíbrio é eu tenho em consideração todas estas áreas da minha vida, tenho em consideração estas minhas prioridades e eu quero que isto flua em equilíbrio. Portanto, eu não vou dar demasiada atenção a uma área e esquecer todas as outras. Eu vou dar atenção a esta área porque é esta que de facto eu quero agora, ou que faz-me sentido agora ter mais foco, mas eu considero todas as outras, porque elas também são importantes para a minha vida. E a partir desta estrutura eu crio também esta. Ok? Quando eu estou demasiado focado numa só área, o que acontece é um desequilíbrio, não é? Portanto, ela fica demasiado pesada. O que acontece? Ela fica demasiado pesada, ela até pode estar a dar certo, mas mais dia, menos dia vai dar errado, porque ela está demasiado em esforço. Portanto, e isto vai sobrecarregar também o que é o meu corpo físico. Portanto, a minha saúde também fica prejudicada. Então, como lidar com estas emoções, como o medo que surge quando alguma coisa não corre bem e eu fico com os gatilhos, eu fico com as memórias de que aquilo não corre bem, como é que eu lido com a frustração quando as coisas não correm tão bem, como é que eu lido com a ansiedade, etc. Ok? Aceitando. Aceitar sempre, primeiro que tudo, aceitar aquilo que vem. Ok? São estas as emoções que estão a surgir, vamos aceitar. Sem aceitação não há forma de conseguir gerir, ultrapassar, andar para a frente.
Aquilo a que se resiste, persiste. Portanto, quando não aceita, está em resistência. Se está em resistência, aquilo vai ficar lá. É como pôr o lixo debaixo do tapete, ok? E, portanto, quando existe esta forma de luta, você não vai conseguir, de facto, fluir. Não consegue fazer isso. Está bem? Nem está a mudar. Está a permanecer no mais do mesmo. Então, vamos criar aqui uma forma de fluir. Vamos criar uma forma de transformar. Para transformar, precisa então de aceitar. Então, vamos aceitar isto. Temos uma resistência enorme nesta aceitação, por vários motivos, muitos deles culturais também, educacionais. Está bem? Em aceitar as emoções que não são tão agradáveis. E nós temos a sensação de que não podemos vibrar nessas sensações ou que não podemos aceitá-las, porque aceitá-las significa que nós até que estamos a gostar daquilo, ok? Então vamos gerir aceitando, nós vamos ter tempo para estar connosco, até para escrever, se possível, escrever alguma coisa sobre aquilo que nós estamos a sentir, abordar aquela situação com alguém, algum profissional que nos acompanhe, um mentor, um psicólogo, um coach, que seja, ou trabalhar isto do outro ponto de vista que vocês normalmente trabalhem, então vão começar a gerir, sim, essa emoção, mas aceitando primeiro, para lhe dar um novo significado. Há questões do ponto de vista mental que vocês também podem fazer. Há outra maneira de olhar para isto, por exemplo. Então, quando vocês colocam essa questão, podem surgir outras alternativas, podem surgir outras formas de olhar e vocês criarem outros formatos. Está bem? Então, vamos fazer isso. Vamos aceitar isso, vamos ter tempo de olhar para nós para conseguirmos transformar. Está bem? Depois perceber, então, como é que eu me quero sentir? Como é que é possível eu sentir nesta situação? Aquela situação falhou, estou zangado, estou irritado, aquele negócio não deu certo. Como é que eu posso fazer? Dar tempo para si e depois perceber outras alternativas. Mas sempre percebendo que você não é o dono do como, você é o dono do quê. O que é que isto significa? Você é o dono, é aquele que diz o que é que quer. Como é que vai acontecer? Não está nas nossas mãos. Nós não sabemos. Podemos saber quais são as ações que nós podemos tomar, mas não sabemos nunca como é que as coisas vão acontecer. Está bem? Nós não sabemos isso. Nós sabemos é o quê. A partida já sabe, não é? Já fez a sua roda, já sabe. Então, o que eu posso fazer para conseguir concretizar isso? Aliás, o que é que eu posso atingir e o que é que eu preciso neste momento fazer? O que é que está nas minhas mãos fazer? Agora, o como eu ainda não sei como é que vamos atingir. Está bem? Às vezes é aquilo que mais nós achamos que não está a dar certo, foi exatamente esse fator que nos levou àquilo que afinal nós até queríamos. Estou a fazer entender? Que se calhar até foi mais fácil do que aquilo que nós iríamos achar que iria ser. E depois celebrar, estarmos gratos, sempre. Quanto mais você celebra mesmo as pequenas coisas, quanto mais está grato mesmo pelas pequenas coisas, mais você está a caminhar para a sensação, para a vibração que você quer sentir quando atingir aquilo. Você acha que só vai sentir aquilo quando atingir aquela determinada situação, mas é ao contrário. Você vai criando aquilo, aquela sensação, e depois o giro é o processo, já não é só o final. O final é só uma mera coincidência, ou uma mera, diz você, ou uma mera circunstância de vida. Porque quando você aprende a estar consigo, a fluir, a estar neste fluxo, a alegria é exatamente o estar no processo, aprender no processo, de si para si. Então começa a fazer isso e começa a caminhar, a celebrar as pequenas conquistas, o seu pequeno, as pequenas vitórias do seu dia, a chegar a casa e celebrar as vitórias, em vez de falar só nos lamentos. Ok? Cuidado com o que você leva para a sua casa. E, portanto, você começa a celebrar, habitua também os outros que estão consigo, ainda por cima, se tiver crianças, habitua também os outros a celebrar, que é tão importante. Habitua-se também a celebrar aquilo que é dos outros, que também é muito importante. Há uma dificuldade enorme em as pessoas celebrarem aquilo que é dos outros, as conquistas, as vitórias dos outros, ok? Então começa a fazer isto, começa a sentir essa beleza, essa alegria, essa leveza, que
depois vem, ok? E estar grato no final do dia, estar grato por esse dia, estar grato pelas coisas que lhe aconteceram. E aí você pode utilizar o exercício dos 5 agradecer 5 situações que lhe aconteceram naquele dia, 5 coisas que lhe aconteceram naquele dia. E todos os dias escreve 5 coisas que está grato naquele dia, que lhe aconteceram naquele dia, 5 coisas. E todos os dias você escreve durante um mês, escreve, que é para ter a certeza que passa os 21 dias. E todos os dias escreve sobre isso. E você vai ver que, a pouco e pouco, a sua vibração vai mudando. Você entra na gratidão. E aquela situação, aquele negócio que até não estava a dar certo, aquelas coisas que não estavam a dar certo, começam a dar certo. Mas porquê, meu amor? Porque você saiu do registro da tensão, no registro de estar atento àquela questão, mas estar em intenção, a querer controlar aquilo. E você entra no fluxo, no processo de fluir, no estar, como a criança está quando está a brincar, ela permite-se fluir, ela permite-se estar. Quando a criança está no presente, ela está realmente no presente, que é a natureza normal da criança, ela simplesmente está, deixa-se estar. E vai fluindo, e aquilo vai fluindo. Ela também se zanga nesse fluxo. Ela depois recompõe-se. E a ideia é esta, é que você aprenda a fazer isto também. Está bem? Você vai ser capaz disso. Então, a partir daí, você começa a ver as coisas a acontecer. Porque a nossa mente é uma criatividade infinita e, portanto, você vai ter ideias de como falar com aquela pessoa, de como agir naquela situação, de como ter mais calma nas outras situações, até no trânsito. Portanto, você permitindo-se fluir, tudo vai começando a acontecer de forma diferente. E, portanto, você vai começando a entrar numa espiral que, em vez de ser de negatividade e das coisas não estarem a construir-se, de construção, de fluxo, de crescimento, de expansão. Mas vão parar os desafios? Nunca! Seu maravilhoso e maravilhosa, nunca terminam os desafios. Sabe porquê? Porque você está vivo. Então os desafios não são para terminar. Nós não queremos que os desafios terminem. O que queremos é estar no fluxo. Queremos é que eles vão resolvendo, gerindo, acrescentando valor. Estou a fazer entender? Se você consegue fazer isto, e sem medo, e sem tortura do eu, não é? Porque até esta tortura do eu é uma tortura muito ego, está bem? E, portanto, esta é uma pequena live para introduzirmos aqui este tema. A ideia é depois trazer mais vezes este tema e outros temas. Vamos falar sobre as crenças limitantes, uma a uma, portanto, pequenas lives sobre isso, sobre as crenças limitantes, ou como é que nós podemos atingir determinados fatores ou determinados níveis vibracionais, determinadas emoções, de perceber isto. Podemos ir uma a uma, se você quiser, pode sugerir aqui nos comentários aquilo que gostaria que fosse trabalhado aqui também nestas lives e vai ver que nós vamos juntos conseguir atingir esta prosperidade, porque a maior dificuldade que está a haver, de facto, nas pessoas é a transformar, é dirigir para algo que elas, de facto, querem para serem mais felizes na vida. Estamos a entrar numa fase em que muitos não estão despertos, não querem estar despertos e têm o direito de não querer estar despertos, não está despertos, está tudo bem. Temos outros que estão, mas também estão muito atrapalhados e não sabem muito bem o que fazer, e os que estão e que sabem como fazer e que estão a aguentar firme também nesta loucura de vida que também está a acontecer, com imensas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Está bem? Portanto, não há mal, ninguém está à frente de ninguém, ninguém está melhor ou pior no seu desenvolvimento pessoal, cada um está onde tem que estar para o seu próprio processo. Agora, se você quer estar, se quer despertar, se quer alcançar, concretizar a prosperidade na sua vida, então estamos juntos e pode contar comigo para o seu processo de desenvolvimento pessoal, seja aqui, seja no Instagram, seja em forma de consulta, como você sentir que gostaria de estar, está bem? Aqui o objetivo para agora e que fica aqui do seu lado é conseguir construir a sua roda da vida, colocar lá as áreas da vida e colocar aquilo que quer atingir em cada uma dessas áreas e como é que está satisfeito em cada uma destas áreas, de 0 até 10, e colocar lá isso. E a partir daí nós já podemos avançar aqui no nosso trabalho.
Está bem? Pode colocar nos comentários os temas que gostava de que fossem explorados aqui e também a sua opinião acerca desta live, porque isso é importante também para mim e para o meu trabalho. Pode subscrever aqui o canal e terei muito gosto em fazer este caminho consigo, porque só assim faz sentido caminharmos de facto juntos. Está bem? Então, espero que tenha gostado. Se tiver dúvidas, pode depois então colocar e responderei com muita, muita gratidão por estar aqui.